Bom dia, oitavos anos. Então, hoje nós vamos fazer a aula 64. A aula 64 ainda é uma continuação dos direitos das crianças e adolescentes, do Estatuto, certo? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é o número 6, tá? Que expressões foram usadas no artigo 53 e 55 para indicar que estão sendo citados direitos e depois deveres? Então, vamos lá para o artigo 55. Não, 53. Então, vamos lá. A criança e o adolescente têm direito, aí ó, o primeiro é esse aí, tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes que. Então, a primeira expressão seria o tem direito. Aí vem os caputs aqui, ó. Igualdade, direito de... Ó, direito de ser respeitado pelos educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação em entidades infantis. E ainda no parágrafo único, ainda tem, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, etc. Então, quais são os direitos que estão escritos no 53, no artigo 53? Começa lá na primeira linha, tem direito. Depois no 1, 2 e 3 do caput, né? 1, 2, 3 e 4. Direito de, direito de, direito de. E depois no parágrafo único é direito. Moleza, né? Aí depois ele pede os deveres. No artigo 54 começa já com uma expressão. É dever do Estado assegurar. O que mais que tem? Depois tem no parágrafo 3º aqui, ó, da página 95. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, compete. Depois ainda tem no artigo 55, ó, os pais ou o responsável têm a obrigação. Então, a segunda parte da pergunta que fala sobre, para mencionar os deveres. Então, nós temos, recapitulando, artigo 54, é dever, já começa com é dever. Depois nós temos no parágrafo 3º ainda do artigo 54, compete ao poder público, então, compete, verbo competir. Depois temos ainda no artigo 55, os pais e os pais têm obrigação, tá? Acabou o número 1, a letra A, né? Agora a letra B. Transcreva dos artigos 56 a 59 as formas verbais do presente, do futuro do presente, futuro, do indicativo. Então, vamos começar pelo artigo 56. Logo no artigo 56, você vai ter assim, ó. Os dirigentes de estabelecimento do ensino fundamental comunicarão, do verbo comunicar, futuro do presente, terceira pessoa do plural. Então, já está aí o primeiro aí. Ao conselho tutelar, os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração das faltas. 3. Elevados níveis de competência. Então, no artigo 56, nós só temos um verbo. É o comunicarão, futuro do presente. Depois, no artigo 57, logo no início, nós vamos ter um futuro da terceira pessoa do singular, do verbo estimular. Então, nós temos o poder público estimulará pesquisas. Depois, no artigo 58, nós vamos ter uma mesóclise, isso é, o pronome colocado no meio do verbo. Isso é muito usado, gente, em situações super formais. Hoje em dia, ninguém fala dar-lhe-ei, entendeu? É uma linguagem assim polada que só se usa mesmo em partes formais. Mas esse estatuto é mais do que formal, né? Então, aí nós temos aqui, ó, no artigo 58, no processo educacional, respeitar-se-ão.
Então, esse é o futuro também do presente. E no artigo 59 temos 2 verbos, ó. Os municípios, com apoio do Estado e União, estimularão, futuro, do presente, terceira pessoa do plural, e facilitarão, também com a OTIL. Todos são com a OTIL no futuro do presente. E também a terceira pessoa do plural. Então, respondido está a questão B, né? Nos caputs lá. Agora vamos à letra C. Cite uma locução verbal que possa substituir comunicarão no artigo 56. Então, vamos lá. No artigo 56 diz assim, ó. Artigo 56, eu até sublinhei aqui, ó. Não sei se tá dando para ver. Deu? Bom, então no artigo 56 fala: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Ora, comunicarão é um verbo simples, né? No futuro, terceira pessoa do plural, do futuro do presente. Mas eu não quero usar como eu quero usar uma locução verbal. Para usar uma locução verbal, lembrando, locução verbal, no mínimo 2 verbos, um auxiliar e o principal. O principal sempre vai para o infinitivo, para o gerúndio, e o verbo principal, o verbo auxiliar é que vai ser conjugado. Então, por exemplo, em vez de usar comunicarão, eu posso usar os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar. Tá vendo? O verbo principal foi para o infinitivo, comunicar, e o verbo auxiliar que eu usei, que é o verbo dever, é que foi conjugado, devem comunicar. Ou posso usar outro auxiliar, por exemplo, o verbo ter, tem, com acento circunflexo, que é plural, tem de comunicar. Vão comunicar, verbo ir, tá? Então, isso é que é uma locução verbal, é substituir um verbo, comunicarão, por uma locução verbal. Verbo auxiliar, que eu usei dever, ter e ir. Devem comunicar, ou têm de comunicar, ou vão comunicar, no lugar do comunicarão. Ok? Bom, então agora vamos para... Ainda nessa pergunta ele fala o seguinte, ó. Letra C. Cite uma locução verbal, comunicarão no artigo sem sentido. Conclua. O uso dos verbos no futuro do presente do indicativo sugere constatação, quer dizer, constatar uma verdade. É isso aí mesmo, isso aí é verdade. Ou possibilidade, pode ser que... Ou imposição, pá, e tem que ser assim. Ou um desejo, eu gostaria, né? Ora, gente, nós estamos falando de leis, nós estamos falando de um estatuto, então não é uma possibilidade, não é uma, como é que ele fala aqui? Ele fala desejo, eu gostaria. Não, eles estão impondo, então é uma imposição. Toda lei é imposição, tá? E aí, esse valor, ele pergunta, com esse valor, como esse valor se relaciona ao gênero textual em estudo? É o que eu acabei de falar. Ora, esse valor está relacionado ao fato desse gênero textual, que é normas e leis para as crianças e adolescentes terem os seus direitos preservados, né? Então, se o gênero textual é um gênero de normas e leis, é claro que elas têm que ser seguidas, elas não são discutíveis, não há como discuti-las, elas são já leis, normas que têm que ser seguidas. Por isso é que é uma imposição. Bom, e aí nós terminamos o número 6, que é o exercício que vocês têm hoje para fazer, tá? Beijocas.